Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aí aos nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, né? Desta vez estaremos resolvendo aí mais uma questão que caiu para uma das provas da Petrobras, em específico, prova para engenharia mecânica lá do ano de 2010, tá bom? Mas antes de partirmos aí para a questão, já gostaria de pedir o seu like, é de suma importância tanto para que você contribua para o crescimento do canal e também para que você indique, que você sinalize para o YouTube que você gosta do tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e também ative as notificações e assim que nós postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, beleza? Galera, então vamos lá para a questão aí de número 14, questão aí que vai tratar da disciplina de transferência de calor, falando ali sobre o assunto de mecanismos de transferência de calor combinados, tá? E o enunciado da questão diz o seguinte: a parede de um forno industrial de 10 centímetros de espessura apresenta uma condutividade térmica igual a 1 watts por metro grau Celsius. E o seu exterior troca calor por convecção com ar externo a uma temperatura de 25 graus Celsius. No interior desse forno, os produtos de combustão encontram-se a 300 graus Celsius e o coeficiente de troca de calor por convecção é de 15 watts por metro quadrado grau Celsius, supondo que a taxa de transferência de calor na parede é de 750 watts por metro quadrado, o coeficiente de filme do ar externo em watts por metro quadrado grau Celsius e a temperatura da superfície interna do forno em graus Celsius valem respectivamente, alternativa A 5 e 250, B 2 e 250, alternativa C 0,5 e 300, D 0,2 e 270 e alternativa E 0,1 e 280, tá? Então veja que são muitas informações que o enunciado nos traz. Para resolver essa questão ou esse tipo de questão, eu aconselho sempre que você tente montar ali um esquema para que você consiga visualizar o que está acontecendo durante o processo. Assim, fica mais fácil de você resolver a questão, beleza? Então, olha só, pessoal, vou trazer aqui um esqueminha que eu montei para vocês, tá? Temos aqui a representação de um forno industrial. Veja, essa aqui é a parede do forno, tá? Bem, na parte interna, o enunciado nos diz o seguinte, tá? Que a temperatura interna do forno ali por conta dos produtos em combustão é de 300 graus Celsius, né? Temos ali o coeficiente convectivo da parte interna para a parede de 15 watts por metro quadrado grau Celsius e nós não conhecemos a temperatura interna, tá? Lembrando que a temperatura do forno é uma e a temperatura interna é outra, não é? Que seria aquela temperatura que nós iríamos medir ali na face interna da parede, beleza? Bem, a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Nós não conhecemos também o coeficiente convectivo da parte externa e a temperatura externa também. Veja o seguinte, que nós temos o K, que é o coeficiente de condução por condução térmica de 1 watts por metro grau Celsius. Nós conhecemos a espessura da parede, já convertendo aqui de 10 centímetros para a unidade do Sistema Internacional, que é o metro, de 0,1 metro, tá? A taxa de calor, que ele nos disse, a taxa de calor ali por condução de 750 watts por metro quadrado, tá? E lembrando, tá, que a taxa ela vai se dar da maior temperatura para a menor temperatura, buscando sempre um equilíbrio térmico, tá bom? Bem, observe que há 3 situações, tá? Nós temos ali a convecção, a parte interna, que está se dando ali do fluido que se encontra no interior do forno até a parede da parte interna. Também temos a convecção externa que está se dando da parede para o meio externo, para o fluido, para o fluido no meio externo. E também temos
o que está acontecendo por conta da condução, né? Transferência de calor por conta da condução. Então temos três situações aí que estão acontecendo nessa nossa análise, tá? Bem, vamos fazer agora a determinação da temperatura interna, tá? E como estamos falando de convecção, vamos utilizar, né, justamente ali a fórmula, né, para nós determinarmos a convecção. Observe, tá, que nós temos que a taxa de transferência por convecção será igual ao coeficiente de filme, né, por convecção, vezes a variação de temperatura da superfície, né, a diferença ali da temperatura da superfície e o fluido, vezes a área. Como não nos foi fornecido, né, ou citado no enunciado da área, a gente pode considerar como 1 e não tem problema nenhum, tá bom? Então, no caso essa variável a gente pode desprezar. Veja o seguinte, então temos que a taxa de transferência por convecção, tá, será igual ali nesse caso ao nosso coeficiente convectivo vezes a temperatura do forno menos a temperatura interna, que é a que nós queremos determinar. Substituindo nesta equação pelos valores que já conhecemos, temos o seguinte, que 750 watts por metro quadrado é igual a 15 watts por metro quadrado, que multiplica 300 graus Celsius menos a temperatura interna. E aqui basta apenas, né, nós trabalharmos aqui com essa equação simples para determinarmos a nossa temperatura interna. Observe que podemos já cancelar essas unidades aqui, tá? Watts por metro quadrado com watts por metro quadrado, porque temos ela nos dois lados da equação. Você vai observar que a unidade que vai restar ao final será graus Celsius, beleza? Bem, teremos então que 750 é igual a 4.500, né, aplicando ali a distributiva, 15 que vai multiplicar 300 graus Celsius, menos 15 que também está multiplicando ali a nossa temperatura interna, tá? Menos 15 vezes a temperatura interna. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, né, o nosso 750, passar para o outro lado da equação e vamos pegar o nosso menos 15 vezes a temperatura interna e passar para o outro lado da equação trocando o sinal, ok? Teremos então que 15 vezes a temperatura interna será igual a 4.500 menos 750. Logo, teremos que 15 vezes a temperatura interna é igual a 3.750. Assim, teremos que a nossa temperatura interna será 3.750 dividido por 15, ou seja, 250 graus Celsius é a nossa temperatura interna, né? Só com essa informação nós já poderíamos matar algumas alternativas, beleza? Veja que para determinarmos o coeficiente de convecção do filme externo, teremos que determinar em primeiro lugar a temperatura externa. Logo, né, lembrando a fórmula aqui de Fourier, né, ou a lei de Fourier, onde a nossa taxa de transferência é igual a menos K, que é o nosso coeficiente aqui de transferência por condução, vezes a variação de temperatura. Lembrando, tá, que esse negativo é justamente para que o resultado no final seja positivo, porque o nosso ΔT, né, como a temperatura final é menor que a inicial, teremos um valor negativo. Então, teremos que negativo com negativo dá positivo, ok? Vezes a área dividido por L ali, que é a espessura da parede. Novamente aqui nós podemos considerar a área como 1, ok? Veja, teremos então que a nossa taxa de transferência será menos K vezes a temperatura externa menos a temperatura interna, que nós já conseguimos determinar nas equações anteriores, dividido por L, que é a espessura. Ou seja, substituindo pelos valores que já conhecemos, temos o seguinte, que 750 watts por metro quadrado é igual a menos 1 watts por metro graus Celsius, que multiplica a temperatura externa menos 250 graus Celsius dividido por 0,1 metro. Bem, podemos aqui simplificar nesta equação eliminando algumas unidades. Watts com watts, porque aparece dos dois lados da equação. Você vai verificar também, né, que quando multiplicamos metro com metro, teremos metro quadrado. Então aparecerá metro quadrado nos dois lados da equação. Podemos então também cancelar. E ao final, teremos aí como unidade restante, né, o grau Celsius. Assim, teremos o seguinte,
que 750 é igual a menos 1 vezes a temperatura externa, menos 250, dividido por 0,1. Logo, vamos passar o 0,1 para o outro lado da equação, né? Ele está dividindo, vai multiplicando. Teremos 750 vezes 0,1, que é igual a menos 1 vezes a temperatura externa, menos 250, ok? Aplicando a distributiva, assim teremos então que 75 é igual a menos a temperatura externa mais 250. Então o que faremos? Vamos pegar a nossa menos, né, a temperatura externa, passar para o outro lado da equação, então vai ficar positivo, e vamos passar o 75, né, para o outro lado da equação, e iremos subtrair 75 de 250. Assim, teremos então que a nossa temperatura externa é igual a 250 menos 75. Portanto, a nossa temperatura externa será de 175 graus Celsius, ok? Agora, iremos aplicar novamente a equação da convecção para determinarmos o coeficiente de filme externo. Logo, tá? Nós teremos o seguinte, que a nossa taxa de transferência, agora por convecção, é igual ao nosso coeficiente de filme, né? O externo é esse que nós queremos determinar, que está multiplicando ali a diferença, né, da temperatura externa pela temperatura ambiente. Nós conhecemos essas duas temperaturas, ok? Ou seja, teremos então que 750 watts por metro quadrado é igual ao nosso coeficiente ali de convecção vezes 175 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Portanto, teremos aí 750 watts por metro quadrado é igual ao nosso coeficiente externo vezes 150 graus Celsius. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os 150 graus Celsius e passar para o outro lado da equação. Tá multiplicando, vai dividindo. Assim, teremos então 750 watts por dividido, né, por 150 graus Celsius vezes metro quadrado é justamente ali, né, o nosso coeficiente de filme externo. Portanto, teremos aí que o nosso coeficiente será igual a 5 watts por metro quadrado graus Celsius. Portanto, está correta aí a alternativa A de aprovado, beleza? Mais uma questão resolvida para vocês, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente e compartilhe com seus grupos de estudos. Lembrando que esta e muitas outras, ou seja, milhares de resoluções, está lá dentro do modo turbo, primeiro link da descrição. Forte abraço e até a próxima, pessoal!